Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a esse programa Algo a Mais desta quarta-feira. E hoje nós vamos falar sobre a importância da saúde mental para que a gente possa viver mais leve. E para isso estou com a Rosângela Matos, das Quartas do Sofá, aqui comigo, e também com a Bruna Foquesato Neri, que é psicóloga e vai falar sobre toda essa questão da saúde mental, também como a gente deve prevenir algumas questões que podem estar afetando, né, o nosso dia a dia e a nossa mente. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. E para iniciar hoje, eu gostaria de dar as boas-vindas para as meninas que estão aqui comigo, a Bruna, a Rô, mais uma quarta. Eu gostaria que começássemos essa manhã falando um pouquinho sobre vocês. Rô, mais uma quarta aqui, coisa boa. Coisa boa, eu adoro quarta-feira e sempre com assuntos que vão ajudar quem tem em casa nos acompanhando. Hoje um assunto de extrema importância, porque eu acredito que a Bruna vai concordar comigo que, apesar de toda a evolução que já aconteceu, muitas pessoas ainda valorizam uma série de coisas, esquecem de valorizar a importância de cuidar da saúde mental. Tem dificuldade para buscar ajuda, tem um certo receio, até um certo preconceito, muitas vezes, por assumir que estão com alguma dificuldade. Ontem mesmo, falando com uma cliente minha, ela comentou comigo, eu tenho ansiedade, já tenho um diagnóstico de ansiedade, mas eu não faço tratamento. Eu fui buscar umas coisas alternativas. E eu falei para ela, se você tivesse diabetes, você deixaria de tomar a medicação? Você deixaria de fazer tratamento? Ah, não deixaria. Se você tivesse colesterol, você deixaria de fazer o tratamento? Não, porque seria perigoso. Ok, e o que faz com que você ache que o que você tem não é importante? Ah, mas é porque não adianta, porque só a medicação não adianta. Eu falei, mas se uma pessoa tem diabetes, ela faz uso de insulina e ela continua comendo doce escondido, também não faz sentido, também não vai mudar a vida dela. A mesma coisa o colesterol e qualquer outra situação de saúde. Se você tem ansiedade e o teu psiquiatra recomendou o uso de medicação, se a tua psicóloga entende que você precisa de tratamento, né, e em conjunto eles chegaram a essa conclusão, é importantíssimo que você cuide da tua saúde mental, porque precisa de tratamento, ansiedade precisa de tratamento, depressão precisa de tratamento. Eu trabalho, né, com uma outra linha, mas o que eu vejo muito? As pessoas às vezes achando que existem soluções mágicas. Mantra não resolve questões de saúde mental, boa vontade também não, força de vontade também não. Muitas vezes é necessário tratamento, acompanhamento, e nós estamos vivendo um momento que mais e mais existem questões delicadas de saúde mental. Então é importantíssimo buscar ajuda, olhar para isso, porque existem profissionais muito competentes que vão poder auxiliar, e isso vai trazer uma qualidade de vida em todas as áreas extraordinária. Maravilha, Rô, que colocação. Dizer o porquê estamos hoje falando sobre esse tema faz todo sentido. Eu acho que ela resumiu em algumas palavras todo o nosso tema de hoje, o quanto é muito importante. E Bruna, gostaria de deixar esse espaço para que tu possa te apresentar para o pessoal em casa, para quem não conhece ainda. Bom dia, pessoal. Meu nome é Bruna, eu sou psicóloga clínica, tenho especialização em infância e adolescência, mas também trabalho com adultos e idosos também. Isso tudo que a Rosângela falou tem uma importância muito grande, né? Nesse período todo de pandemia que a gente viveu, a saúde mental ficou muito em evidência, né? A gente sentiu muito os efeitos da saúde mental, ou a falta de saúde mental nesse período de pandemia, e isso tem mudado cada vez mais a visão das pessoas sobre saúde mental. Mas realmente a gente tem ainda muito que evoluir, e espaços como esse para a gente falar de saúde mental e falar sobre como a gente pode se responsabilizar para levar a vida um pouquinho mais leve, são muito importantes, porque quanto mais a gente conseguir, como a gente falava antes, né, alcançar as pessoas e fazer com que todo mundo consiga pensar na sua própria saúde mental, mais a gente vai desenvolvendo consciência, autoconhecimento, e isso faz com que a gente viva mais leve. Bruna, enquanto tu falas isso, até me surge a questão de
quanto mais falarmos, mais pessoas buscam auxílio Aham. e a convivência entre as pessoas se torna melhor. Porque Isso. numa fila de mercado onde eu encontro pessoas mal resolvidas, só ouço reclamação, eu ouço que nada está bom, eu Exato. ouço várias situações onde é algo pequeno, tá? Mas interfere diretamente no meu dia. Uhum. Então eu quero dizer que para que eu também possa dizer É. que eu preciso estar cuidando de mim, eu preciso ver que outras pessoas também precisam cuidar de si, para que a gente faça esse movimento que cada vez mais se tornem até o convívio entre as pessoas, pessoas que não se conhecem, se tratam mal por nada, por Aham. algum esbarrão, por alguma situação que, poxa, não há necessidade. Então, quando tu falas sobre a questão da importância do tratamento, de ver essas rotinas de pessoas que dizem, não, para diabetes eu tomo sim o meu remédio, mas para minha doença mental eu não, né, eu digo, isso é da cabeça, né? Isso, então existe sim toda essa questão por trás de que mantra resolve um dia estressado, que tu queres dar uma espairada, eu quero repensar um pouquinho, eu quero. Aham. Então, existem coisas que podem auxiliar e faz muito bem acender o incenso, faz muito bem, né, ter a nossa rotina de saúde mental. Agora, pensando que precisando de um auxílio. E para iniciar esse papo, então, agora a gente entendeu o porquê desse tema, que é muito importante, eu gostaria, meninas, que vocês colocassem aqui formas de identificar quando alguém não está legal. Por quê? A gente tem a mania de dizer, não, tá tudo bem, né? Mas por dentro a gente entende que nem sempre está tudo bem. Ou, eu vou resolver, né, Rô? Vou resolver de outras formas, eu sei que isso é da minha cabeça, eu vou tentar sozinha. E eu vou começar talvez contigo, Rô, que traz às vezes essa bagagem de pessoas que te buscam pelo fato de estar em família e nem sempre estar bem resolvido em família. E a partir disso a gente vai para psicóloga. O que acaba acontecendo? O que nós falamos antes é um ponto importante. Existem coisas que são terapêuticas, mas elas não são terapia. Né? Então, mantra, uma rotina, tudo isso faz parte de um contexto de você cuidar da tua saúde mental. Você ter bons hábitos, você ter uma rotina, você fazer coisas por você, tudo isso vai te ajudar, mas não só isso. Essa é a importância para as pessoas de casa, para elas não desvalorizarem aquilo que existe também, que vai complementar, mas compreender o seguinte, você precisa olhar para aquilo que está te incomodando. Dentro da minha área de trabalho, que são os relacionamentos amorosos e questões de autoestima, todos os dias, assim, todos os dias, eu atendo pessoas que vêm até mim com um problema. Geralmente o problema é, eu não consigo ter um relacionamento ou eu não consigo manter um relacionamento. São as minhas maiores demandas, né? Ou, né, divórcios, mas aí é o manter. Então, o que acaba acontecendo? Essa pessoa chega pra mim e ela vê um problema. Meu problema, geralmente, são os homens, o meu parceiro, a minha sogra, a minha mãe, né? O problema é o outro. Quando eu começo a fazer uma série de avaliações, de testes comportamentais, análises, eu compreendo que aquela pessoa, aquele indivíduo, é que muitas vezes não está bem. Geralmente não está bem. Tanto que todos os dias, né, até algumas pessoas não gostam do meu posicionamento, porque o meu posicionamento é sempre chamando a pessoa para autorresponsabilidade. Por quê? Quando eu estou com um problema, eu sou parte do problema. Logo, tem alguma coisa em mim também que precisa ser diferente. As coisas não acontecem por acaso, gente, não existem acasos, existem evidências, existem fatos. Então, o que acaba acontecendo? É uma pessoa que chega e fala assim, eu sou ciumenta, eu sou insegura, eu sou controladora, mas o meu marido, ele faz isso. Não, mas peraí. Você é ciumenta, você é insegura. Então, existem questões em você que precisam ser trabalhadas. Mas e ele? Tá, ele é um outro ponto, nós não temos controle sobre ele. Quando você mudar a sua parte, melhorar e estiver bem, você vai, inclusive, ter forças para decidir se essa relação cabe na sua vida ou não. Porque existem muitas mulheres que estão presas a relações ruins ou que já viveram muitas relações ruins e elas não conseguem compreender que o que tem de
repetição ali são elas. Elas se envolveram nessas relações e nesses fatos. Então, cuidar dessa saúde mental, olhar para si é de extrema importância. E isso faz uma diferença muito grande, porque quando a pessoa muda, quando a pessoa se conhece, quando a pessoa cuida dela, né, ela passa, primeiro, a não aceitar mais qualquer coisa. Quando a gente se cuida bem, a gente já não aceita mais qualquer coisa. Quando a gente se cuida bem, a gente compreende o nosso valor, logo a nossa insegurança diminui, porque a gente compreende que quando o outro vai embora, ele também nos perde, não somos só nós que perdemos, né? Porque tem muita gente que se comporta como se só ela perdesse, o outro fosse, ele é hipervalorizado e ela não é nada. A partir disso existe uma leveza, porque a pessoa tá bem, foi o que tu falou antes, né? Quando a pessoa tá mal amada, que eu falo, né? A pessoa tá mal resolvida, quando a pessoa não tá bem com ela é pesada. Tudo é difícil, tudo é complicado, ela transforma qualquer coisa num caos. E isso torna a convivência em casa muito difícil, a convivência com os filhos. A Bruna, com certeza, recebe adolescentes, crianças que estão apresentando sintomas porque os pais não estão bem. Então, cuidar da saúde mental é de extrema importância. Por quê? Porque se você estiver bem, vamos imaginar o seguinte. Existe o ambiente, o externo. Esse ambiente a gente não controla. Tem coisas que acontecem na nossa vida que estão totalmente fora do nosso controle. Inclusive, o outro faz parte do externo. Existe o nosso interno. O nosso interno é a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, o nosso autoconhecimento, o nosso amor próprio. Se você, dentro do teu interno também, eu chamo de casinha de dentro, se a nossa casinha de dentro está toda organizadinha, o que acontece do lado de fora é mais fácil de resolver. Se dentro de ti está uma bagunça, você nem se acha dentro de si, como é que você vai querer resolver as coisas do lado de fora? Então, qualquer coisa que acontece tira você do teu centro, tira você do teu equilíbrio e você se perde em coisas pequenas. Então, tem situações, por exemplo, que para aquela pessoa que está vivendo, ela sente aquilo de uma forma muito grande porque ela não está bem. Se ela estivesse bem, ela conseguiria parar, avaliar, não reagir tanto, ter uma ideia diferente sobre o que fazer, logo as suas relações seriam diferentes. Então, pessoas que estão bem, elas impactam positivamente, inclusive, outras pessoas, né? Não adianta, quando uma pessoa muda num ambiente, ela acaba influenciando as demais. Ela não muda, mas ela influencia. Então, tu imagina só como seria o mundo, né, Bruna, se as pessoas fossem todas terapeutizadas. Seria lindo de se viver. Não, com certeza. E até aquela minha colocação da fila do mercado é mais ou menos isso, que de uma forma simples, né, mas expor as situações diárias. Bruna, a gente vê agora, a partir das colocações da Rô, toda a questão de, por vezes, a família está sendo afetada por um distúrbio meu, mãe, né? A mãe não está bem, aí eu tenho filhos com algumas questões que não estão legais, mas talvez eu não consiga enxergar isso. Então, talvez que alertas a gente pode acender para que as pessoas possam se dar conta que não está legal. Tem algumas coisas muito concretas que a gente pode observar, né? Eu sinto prazer em algumas atividades e de repente eu deixo de sentir prazer. Eu gosto de arrumar minha casa, arrumar meu quarto e eu vou deixando para depois. São coisas que são importantes, mas começam a se tornar não tão importantes. Eu começo a esquecer muitas coisas, a não querer socializar, a querer ficar um pouco mais isolada. Isso são sinais de que alguma coisa não tá bem. Ou também, por exemplo, ficar irritado o tempo todo com as pessoas, né? Coisas que antes tolerava, não consegui tolerar mais. Então, são sinais, são sintomas de que alguma coisa realmente não vai bem. Alguma questão de ansiedade, alguma questão depressiva, por exemplo, que pode estar realmente surgindo ali. Mas às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque o que faz a gente ter uma vida um pouquinho mais leve é tudo uma questão de interpretação das situações que a gente vive, né? Então nem sempre eu preciso ter um transtorno psicológico, ter depressão ou ansiedade. Mas às vezes isso que tu falava da fila do mercado, pode ser que a pessoa não feche um diagnóstico, digamos assim, sabe? Essa pessoa mal-humorada e tal. Mas é tudo uma forma como eu encaro, né? Tem uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, até aí que eu levo pra sempre, é que uma vez a gente fez uma viagem até a praia, uma viagem de 7 horas, e a gente furou, tipo, uns 3 pneus do carro. E aí, a minha mãe é daquelas que diz assim, se isso era o pior que tinha que acontecer, já aconteceu.
né? E eu e minha irmã, a gente foi aprendendo a ter um otimismo, né? Um otimismo aprendido, assim, que não é ver as coisas só floridas e arco-íris e unicórnios, não é nesse sentido. Mas é de ver que as coisas, por pior que sejam, elas podem ter algo de bom. Na última vez que isso aconteceu, a minha mãe tirou o guarda-sol do porta-malas, estendeu uma toalha e a gente fez um piquenique na beira da estrada, né? Então isso fica uma memória de algo que era ruim, furou o pneu e tudo, vira uma memória boa. Então, é tudo uma forma, é a forma como eu encaro as coisas, é a forma como eu lido, como eu interpreto, né? Poderia ser uma tragédia, 3 pneus furados. A minha mãe conseguiu ensinar nós a ver que aquilo pode ser legal, pode ser positivo. E ela não tá fingindo que não existiu aquela situação, porque enquanto isso meu pai estava resolvendo, estava fazendo as outras coisas. Mas ela acalmou a nossa ansiedade e faz com que a gente veja que aquela situação pode ser transformada só pela forma como a gente encarou. Então, nem sempre é uma questão de ter um diagnóstico, mas a forma como eu interpreto as situações também. Nossa, eu achei essa colocação ótima. E em relação a pensar que não é que todo mundo que vai fazer uma terapia, sim, tem um diagnóstico de ansiedade, de depressão, que precise procurar psicólogo, psiquiatra. É que as pessoas, elas têm essa visão de que eu só vou procurar num momento em que eu estiver vendo gnomos, né? Então, é nesse momento que eu preciso procurar alguém que possa me auxiliar numa saúde mental. Gente, pelo amor de Deus. E é talvez papos como esse que a gente está tendo para dizer, é natural quem sentir a necessidade de uma terapia para aliviar, ter esse... tem gente que faz uma vida inteira e procura, e o correto seria, o indicado seria o colocar para fora, né? Porque é a questão de quando a gente segura, quanta coisa que pode se tornar algo muito maior do que realmente era, né? Então é muito importante a gente estar frisando e pontuando isso. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial, mas a seguir a gente retorna para continuar falando sobre a importância da saúde mental para ter uma vida mais leve. Fica... Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Uniacel em Nova Prata, os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais.
Voltamos com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre a importância da saúde mental para se viver mais leve. E eu estou aqui com a Rosângela Matos, do Descomplicando Relações, com a Bruna Fuquesato Neri, que é psicóloga, entendendo todo esse processo de ter uma saúde mental e assim ter uma vida mais leve. Eu gostaria, antes de continuar o nosso papo, de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira aqui na Conecta Mais, a TV que é muito nossa. A Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui visto Regla nos programas Algo a Mais, a Rô tá com um casaco lindo da Lojas Regla, então para você que se sentiu chamado, você, família, dá uma passadinha lá. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao RP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando dessa super promoção de 10 anos do RP, que a cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. E a Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. Próximo a Mix Lanches, ao lado, aqui na Flores da Cunha, você encontra uma nova papelaria com muitos materiais para escritório, para festas, enfim, personalizados. O que você precisar, dá uma passadinha lá na Papel Picado e Companhia. E agora vamos continuar esse papo, que é muito importante, o entendimento sobre a saúde mental que está em jogo hoje. E eu gostaria de voltar, Rô, falando sobre quando a pessoa realmente ela entende de que a saúde mental ela está abalada e entende que pode estar procurando sim um profissional. Uma coisa que vocês pontuaram, que eu acho que é muito importante, que é necessário frisar, é que a pessoa não precisa estar com a vida caótica para procurar ajuda. Ela não precisa estar com tudo desmoronando. Não! É sobre ela compreender, poxa, seria importante evoluir, me desenvolver, me conhecer, porque o conhecimento liberta, né? E enquanto a gente não compreende quem a gente é, por que a gente faz determinadas coisas, a gente vai reagindo simplesmente sem ter uma noção de tudo que compreende esse universo, né? Tem uma frase muito famosa, né, do Jung, que diz: enquanto você, né, não tiver consciência aí, né, em não entender o que acontece lá no teu inconsciente, o que você vai fazer? Você vai continuar agindo, né, como se fosse apenas o teu destino. Você vai fazer escolhas. Então, enquanto você não compreender, o inconsciente vai dominar a tua vida e você vai agir achando que é o destino. Então, o que acaba acontecendo? Se a pessoa não sabe quem ela é, por que ela é, como ela funciona, né? O que ela acaba fazendo muitas vezes? Ela acaba projetando as feridas dela nas outras pessoas. Ela acaba vendo o mundo através da criança que foi ferida lá atrás. Ela acaba não compreendendo as diferenças. Nos relacionamentos é o que mais acontece. Não entender que o outro ser humano é diferente, funciona diferente e que não é por mal, é porque ele é diferente. Então, para mim, o autoconhecimento liberta. E quanto mais uma pessoa está bem, mais ela consegue viver bem. E isso é muito importante. Então, ela acaba mudando o jeito de viver a vida, de se relacionar com as pessoas, né? Esse exemplo que a Bruna trouxe, eu achei muito legal, porque tem aquela imagenzinha que tá sempre rolando na internet de uma árvore bem grande, né? E aí uma pessoa olha pro chão e fala, ai, que droga, né? Esse monte de folha. E a outra pessoa olha e fala, ai, que linda essa árvore. Então é tudo uma questão de perspectiva. Se a pessoa tá bem, ela olha para aquela mesma situação, ela não mente para ela. Ela vê a situação, mas ela escolhe lidar de uma maneira diferente. Já quando a pessoa não tá bem, nossa, aquilo ali vira um caos. Então agora chegou o inverno. O que começa agora? As reclamações do inverno, né? Porque tá frio, porque tá chovendo, porque tá cinza. Mas é inverno, gente. O que nós vamos fazer? Nós vamos mudar as estações do ano. Aí chega o verão. Você pensa, agora acabou. Não, mas aí é muito quente, é muito sol, não chove e tal. Então sempre vão existir motivos para reclamar. Sempre vão existir coisas acontecendo. E tem uma frase que eu falo muito para as minhas clientes, é que a gente precisa ser feliz apesar de. Apesar de, tudo que acontece na nossa vida está fora do nosso controle. Então, você sempre vai ter fatores externos
que às vezes são bem difíceis acontecendo. Só que se você tá bem, se você tá no teu lugar, você tem força para lidar com esses eventos e você consegue ser feliz apesar de. Caso contrário, tudo aquilo que acontece é como uma avalanche na tua vida e você fica indo de um lado para o outro no meio do caos e você não consegue viver a vida que você merece. Então, percebeu que não tá legal, percebeu os sintomas, né? A Bruna trouxe vários sintomas aí que mostram que tá na hora de buscar ajuda. Não tá bem, não tá legal, tá com relações difíceis, tá ruim com você mesma, né? Pensamentos acelerados, começa as coisas e não termina, não consegue mais ter vontade, às vezes até de fazer coisas do dia a dia, vai deixando para depois. Né? Preguiça, às vezes a pessoa tá assim, preguiçosa, completamente relapsa ou ainda com uma produtividade muito ruim e fica arrumando desculpa. Não, é porque eu comi isso, é porque eu... Sabe? Aquelas coisas assim. Não tá legal. Às vezes a pessoa tá tratando, né, outros sintomas, enxaqueca, dor de estômago, né? Outras questões físicas no médico, mas às vezes ela não para pensar que tem um fundo emocional. E aí tem muito a ver com aquilo que tu falava antes de autorresponsabilidade, né? O tema de hoje tem a ver com leveza, e aí muitas vezes a gente percebe pessoas que gostariam de algo muito mágico, assim, para encontrar essa leveza, como se a leveza fosse um estado constante. E na verdade a leveza, no mesmo dia eu posso ter um momento muito leve, né, e um momento caótico. E tá tudo bem, porque é aprender no meio desse caos a encontrar um retorno à leveza, né? Então, às vezes, a gente identifica o que são os gatilhos que me fazem mudar de humor. Então, eu preciso prestar atenção quando o meu humor muda. Às vezes eu não entendo muito por quê, mas eu tenho que prestar atenção por que meu humor mudou. Por que eu tenho sempre paciência com o meu filho e naquele dia em específico eu não tive paciência. O que são os gatilhos que mudam, de fato, o meu humor, né? E a mudança de humor é muito importante de eu identificar, porque por trás dessa mudança de humor é que eu tenho, passou aí na minha cabeça algum tipo de pensamento que vai desencadear algum comportamento meu e que não é normalmente um comportamento daí muito saudável. Tem alguns exemplos práticos que eu acho que é legal passar, que, por exemplo, assim, meu filho faz birra. Por que às vezes eu tenho paciência para lidar com a birra e às vezes eu não tenho essa paciência? Então eu tenho que identificar, mas será que eu estou preocupada com alguma coisa do trabalho? Será que eu estou atrasada? Será que eu não dormi bem? Né? O que aconteceu para que eu não tivesse paciência naquele momento? Tem algumas coisas que eu tenho muito controle. Por exemplo, assim, se eu estou atrasada, na próxima vez eu vou ter que acordar um pouco mais cedo, por exemplo, para evitar que o meu comportamento mude e eu brigue, por exemplo, com o meu filho por uma coisa que não é necessária. Então, eu identificando, parando para pensar mesmo, saindo desse automático e parando para pensar no que mudou o meu humor, eu consigo prevenir comportamentos que depois eu vou me sentir culpada, porque toda mãe se sente culpada depois de brigar com o filho por uma coisa que foi desproporcional. E às vezes são coisas muito básicas, assim, do tipo, eu devia ter acordado mais cedo, eu não tô dormindo bem há um bom tempo, então eu preciso fazer uma consulta, eu preciso entender por que eu não tô dormindo bem. Eu tô muito em redes sociais, passei muito tempo com contato com telas, por exemplo. Isso também influencia muito no nosso humor. E às vezes parece que não, mas influencia muito no nosso humor. Ainda mais né? num domingo à tarde de sol, vendo todo mundo postar fotos que estão em lugares lindos e tu tá em casa deitado num sofá. Exato. E aí tem situações como essa que a gente precisa tirar um pouquinho da às vezes rotina das pessoas. É buscar ajuda até pra entender por que tu tá fazendo tanto isso. Por que tu tá... Aí, né, você chega lá e fala, porque eu tô insegura e tal. Aí tu vai entender que às vezes a razão é justamente essa. Algumas pessoas, elas vivem a vida através das redes, se comparando com a vida de outras pessoas que elas nem conhecem, vendo um fragmento ali de 15 segundos, uma foto que existiram mais 10 para uma ser postada. E às vezes é o porquê que a pessoa tá fazendo isso com ela. Exato. E também, por exemplo, por que eu me encho de trabalho? Por que eu não dou um limite? Né? Por que eu não consigo dizer alguns nãos? Às vezes tem um motivo por conta disso. Eu quero, por exemplo, não encontrar a minha esposa ou meu esposo no final do dia, né? Nossa relação tá bem difícil, então eu vou trabalhar até as 10 da noite. Mas porque isso daí, no inconsciente, né, Bruna? No inconsciente. A pessoa acha que não é por isso, é porque ela tem muita demanda. É porque ela tem muita demanda, que legal, que bom, né? Mas no fim das contas, a verdade é por não
não querer entrar em contato com algumas demandas que precisam ser resolvidas. Voltar para casa. Exato, voltar para casa, né? Às vezes voltar para o relacionamento ou para resolver problemas com os filhos, por exemplo, né? Então eu me encho de trabalho e daí eu tenho uma justificativa muito boa, né? Eu estava trabalhando, mas o caos está acontecendo lá na minha casa e eu finjo, né, que ele não está acontecendo. E a gente faz muito isso, né? Faz. Agora, falando sobre isso, eu lembrei de uma cliente que eu estava atendendo e que ela me procurou por questões de relacionamento. E a gente acabou entrando em questões de autoestima, da vida dela e tudo mais. E ela estava com questões do relacionamento que ela imaginava, porque ela parou de trabalhar para se dedicar ao estudo de concurso. Só que aí o que estava acontecendo? Ela não estava estudando. Não estava estudando. E aí o marido começou meio que pressionar ela. Tá, mas tu parou de trabalhar para estudar, tu não tá estudando. E aí eles começaram a ter problemas. Então, nós precisávamos ver por que ela não estava estudando. E aí, quando a gente foi entendendo essa procrastinação dela, o que veio muito forte? Esse não era o sonho dela. Esse é o sonho da mãe. E existe uma pressão da mãe que pagou a faculdade, que pagou o cursinho, que pagou o apartamento que ela morou por anos, né? Tipo, existia uma conta a ser paga com essa mãe. Então, ela precisava estudar para esse concurso, mas ela não queria. E aí, olha onde é que estava o problema. No relacionamento. Na cabeça dela, o problema dela era o marido, comunicação. Mas a gente foi descobrir uma outra questão. Então, quando as coisas estão acontecendo, tem repetição, as coisas se repetem, tem desproporcionalidade. Quando elas acontecem e tiram você totalmente do teu prumo, né? Assim, tu fica instável, aquilo ali não é uma coisa boa para você. Tem que olhar. Tem que investigar, porque a gente não tem, é isso, né? A gente não tem noção do que tem no inconsciente muitas vezes, mas as coisas não são por acaso. Não é por acaso que você está procrastinando há um ano. Não é por acaso que você sabe que precisa acordar mais cedo, porque aí tem aquela situação que tu falou, a pessoa percebeu que tem um comportamento, tá irritada com os filhos, tá acordando atrasada, mas ela continua acordando atrasada. Né? Ela parece questão de acordar atrasado. Todos os dias ela promete que vai acordar mais cedo e não acorda. Então, existem questões nessa autossabotagem que precisam ser avaliadas. Ou no caso, falta avaliação para saber que ela está acordando atrasada. Às vezes é tão também inconsciente, aquela né? questão, não, mas eu levantando às 7h30 da manhã tá ótimo. Só que eu termino de arrumar todo mundo de uma forma exaltada, né? Então, assim, talvez é porque vocês não me ajudam, aqui ninguém, né? Mas daí é aquela situação que tu joga o problema pros outros. Mas peraí, então se eu tô desse jeito, o que está acontecendo, né? Então, é mais um exemplo simples, mas que quanto a gente inicia um dia dessa forma. Né? Vamos começar por aí, né? Então, e são pequenas coisinhas que repetidamente, então de manhã é assim, ao meio-dia eu só tenho tantos minutos para sair, fazer meu almoço, almoçar, voltar na corrida, eu preciso colocar bastante coisa na minha rotina, porque eu realmente não quero voltar para casa, porque eu sei que eu vou ter 2, 3 me esperando lá, que dependem de mim e coisa assim, então quanto mais eu puder ver como uma situação e que assim, não foge de muita realidade. Não. Né? Então, eu quero dizer que assim, talvez a minha realidade possa não ser a de voltar no horário, mas eu posso estar passando por outras situações que eu tenho que parar, ver, analisar e daqui um pouco ver o que realmente faz bem e o que não, né? Então... É a mesma questão da atividade física, por exemplo. Todos nós sabemos o quanto é importante, mas tem algumas pessoas que conseguem encarar e fazer atividade física, outras não. E sempre tem um motivo por trás. Às vezes questões de autoestima, às vezes também usa o trabalho para não ter tempo para as coisas, né? Para não se responsabilizar sobre si mesmo. Porque tem uma tendência muito grande de a gente querer as coisas muito imediatas e muito prontas, né? Então, por exemplo, um medicamento é mais fácil e realmente é mais fácil. Por exemplo, um medicamento para ansiedade é muito melhor do que eu ter que fazer uma mudança na minha rotina, porque a mudança na minha rotina sou eu a responsável. Agora, o medicamento, ele age ali sozinho, né? Eu não tenho que, só tenho que tomar. E às vezes nem isso eu consigo me responsabilizar, né, de tomar a medicação, me boicoto, me saboto e tudo mais. Então também tem que entender essas coisas, né? Mas é tudo na vida, assim, esses pequenos exemplos que a gente deu têm uma influência muito grande lá no final do dia, porque o dia começa caótico, o meio-dia começa caótico, a noite continua caótico, porque a gente vai entrando numa rotina de ser caótico e às vezes a gente aceita, inclusive, que a vida é assim. E por isso que a vida fica tão pesada muitas vezes, né? Porque entra
quase numa tortura conviver o convívio familiar, porque é como se convívio familiar igual a uma batalha, uma guerra, né? Claro, para algumas famílias, não para todas, né? Mas a gente tentando entender melhor, a gente consegue ver aonde está o furo para tentar mudar toda uma rotina, sendo que a gente precisa se responsabilizar, não colocar a culpa no outro. E nem no profissional, E né? nem no Porque o profissional não muda ninguém. Acho isso Não, muito importante, né? Uma sessão não é o suficiente, não tem como fazer milagre, é um processo, né? São mudanças que são necessárias e são pequenas mudanças, né? Com o crescimento das redes sociais, porque hoje sim as redes têm um impacto na nossa vida muito grande, a gente se relaciona, a gente convive com as pessoas, né, através de uma tela. Então as pessoas estão nas redes sociais. O Brasil é o segundo país do mundo que mais utiliza as redes sociais. E aí o que acaba acontecendo? As pessoas postam ali fragmentos, né, do seu dia, das suas coisas. E aí existe muitas vezes uma hipervalorização daquilo que é do outro, né? A vida do outro perfeita. E a pessoa deixa de perceber que a sua vida simples é a vida que ela tem. A vida do outro não é só glamour, gente. As pessoas famosas, elas também têm seus perrengues, elas também têm suas dificuldades. Mas aquela situação, ninguém vai postar um prato sujo numa rede social, uma louça suja, uma casa suja, sabe? Ontem eu tava uma correria danada, assim, no dia e tal. E aí eu tomei uma decisão bem boa, assim. Vou tirar todas as coisas dos pacotes e vou colocar em potes. Aí de tarde eu corri lá comprar os potes, voltei pra casa e à noite fazer isso. Demorei umas 3 horas pra fazer o que eu achava que faria em 30 minutos. E aí, enquanto eu tava fazendo aquilo, eu falei, podia ter compartilhado que essa minha expectativa versus realidade, né? E a gente não mostra. Entendeu? Muitas vezes a gente não mostra isso, a gente não tem vontade de compartilhar isso. Na hora que tá um saco, a gente não quer tem compartilhar. vontade de compartilhar a viagem, né? A roupa nova, a festa, as coisas boas. Não isso, né? E aí, depois eu fiquei refletindo, poxa, podia ter compartilhado, teria sido legal também. Mas aí, enquanto eu fazia aquilo, eu disse, tá, já que eu vou ter que fazer isso aqui, não tem outro jeito mesmo, deixa eu colocar uma música, deixa eu pegar um vinho, e deixa eu aproveitar esse momento, já que tava tudo uma bagunça, né? Tinha que terminar. Eu falei, vou aproveitar isso aqui da melhor forma possível. Não tem outra solução, né? É isso. Quando a gente tá bem, a gente consegue fazer esse movimento. Só que se a gente tá olhando o palco do outro só, os nossos bastidores são terríveis. Então, a leveza que a Bruna falou antes, né? Não é uma purpurina, gente. Não é conto de fadas. É sobre você escolher viver leve, ser leve, né? Você pode fazer as coisas com raiva, brigando, que droga. Ou você pode fazer pensando que coisa boa. Ontem, antes de entrar na sessão, eu coloquei uma ervilha para cozinhar na panela de pressão e fui para a sessão. Aí, à noite, eu fiz uma sopa e aí a minha família estava tomando a sopa, né? Estava eu com a minha família. E eu fiquei pensando, que bom que eu posso nutrir a minha família, né? Que bom que eu posso fazer isso por eles, né? Não me custou nada fazer isso. E eu tava lá pensando, né? Aí depois até a Renatinha foi me ajudar com os potes e tudo mais. E eu pensei, que bom isso. Há algum tempo eu poderia olhar para isso, né? E pensar, que droga. Sim. Que droga que eu tenho que fazer isso, né? Bem que o meu marido podia fazer isso. Porque sou tudo eu que faço nessa casa. Porque ele jamais compraria os potes para essa casa. Porque é óbvio que ele nunca compraria. E aí, eu poderia olhar para essa situação de uma outra forma. Então, a leveza, gente, não é o que acontece. É como você vê o que acontece. Como você lida com o que acontece. É você falar, tudo bem, já que a situação é essa, deixa eu fazer isso aqui com amor, né? Já que eu tenho que fazer a comida, então eu vou fazer a comida com amor. Aproveitar da melhor forma, porque fazer com raiva não vai mudar a situação. Você tem que fazer aquilo do mesmo jeito. E vale pra tudo na nossa vida. Não, entender que fazer com raiva, além de quebrar um pote, além de ficar assim, ó, tudo estressa, né, Rô? Pegar um vinho e mexer nos potes é bem mais leve, É bem mais leve, botar uma música. Pra quem não toma o vinho, então que seja sua água com limão. Enfim, um alecrim. Um chá, agora tá frio. Chá tá frio, né? Nossa, voltar a tomar bastante chá. É isso, é perspectiva, sabe? Quando eu era criança, a minha mãe, e adolescente, enfim, a minha mãe tinha um fogão a lenha. Tem, né? Eu odiava o fogão a lenha. Odiava com todas as minhas forças. Por quê? Porque tinha que limpar, porque dava sujeira, porque era uma função com aquele fogão a lenha. Fora que tinha que estar toda hora buscando lenha lá fora. Cresci. Acho que é normal. Fui morar sozinha, casei, aquela coisa toda. Ai, seria tão bom o fogão a lenha, né? Aí, tá, vamos ter o fogão a lenha. Num apartamento com chão branco, piso branco, né? É uma função aquele fogão. Meu Deus, como ele faz sujeira. Só que é tão bom. Entendeu? Agora eu entendo a minha mãe. E aí, eu olho para aquele fogão e dá... Gente, é uma bagunça ter um fogão a lenha dentro de um apartamento.
mas é muito bom. Então eu faço sempre assim, quando começa o inverno, a gente já pega a lenha, aquela coisa. Eu penso assim, gente, que bom que eu tenho fogão a lenha, que bom que eu posso ter um fogão a lenha dentro do apartamento. Fica todo apartamento quentinho, né? Eu adoro. Só que não deixa de dar sujeira. É isso que eu quero que as pessoas compreendam. A árvore que tu tem na tua casa linda não deixa de fazer as folhas caírem. A leveza é justamente tu olhar para as situações do teu cotidiano e talvez agora tu tá pensando numa série de coisas que tu reclama todos os dias. Pensa assim, poxa, mas se eu não tivesse isso na minha vida, né? E se não tivesse essa possibilidade, e se eu não pudesse, né? Seria pior, né? Seria muito pior. Então, olhar para as coisas de uma forma diferente vai tornar a tua vida mais leve. E às vezes tu não consegue justamente porque a tua saúde mental não tá bem, né? Porque tu tá precisando cuidar da tua casinha de dentro, cuidar de ti. Então, faça esses movimentos, né? Isso faz diferença. Maravilha. Meninas, dicas ótimas, mas nós vamos para um breve intervalo comercial novamente e a seguir a gente retorna para falar um pouquinho mais sobre a saúde mental e a vida mais leve. Então, fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Uniaselv em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Estamos de volta com o programa Algo a Mais desta manhã, inclusive aqui nos bastidores a gente não consegue parar de falar, porque realmente falar sobre saúde mental, falar sobre coisas do dia a dia que podem incomodar e como a gente pode talvez pensar em fazer diferente, mas o legal é que quando a gente percebe que fazendo diferente faz bem, né? Aí que as coisas começam a mudar e tomam forma, né? Eu sempre digo que é saudável quando a gente precisa discutir algumas situações. Eu digo, no trabalho, com um colega, mas depois não se torna muito melhor, né? Ou ficar aqueles meses arrastando aquela coisa e ficar aquela nuvem preta quando tu entra no trabalho, ou quando tu entra em casa, porque parece que tu carrega uma nuvem contigo, né? Ai, eu tenho que fazer tal coisa, eu tenho que... Não, já resolve. Muito mais simples, mais leve, né? Melhor. E agora, para voltar a falar sobre esse nosso assunto, sobre a importância da saúde mental para viver mais leve, que estamos aqui com a Rô, né, e com a Bruna, que estão falando sobre todas essas situações que sim, são importantes a gente parar, pensar e buscar ajuda. Agora, temos a questão de definir a forma de vida que quero levar. Bruna, pensando nessa frase, realmente é importante para a gente poder, na nossa rotina, né, no nosso dia a dia.
é extremamente importante poder tomar consciência de que tipo de vida eu quero ter e como isso vai refletir nos meus filhos ou na minha família, enfim. Porque às vezes a gente nota muitas pessoas focando muito das suas energias em conquistar bens materiais, por exemplo, que não é errado, claro, né? Mas se for só isso, os reflexos às vezes na família e tudo mais são bastante grandes. Então, quando eu consigo definir quais são os meus valores de vida, o que eu tenho como princípios, o que eu quero para minha vida, eu consigo estabelecer melhor a rotina que eu levo e por isso me sinto às vezes mais confortável com isso. Vou dar um exemplo prático de que eu quero dizer. Antes da minha filha nascer, eu trabalhava das 8 às 8, das 8 da manhã às 8 da noite. Não tinha problema. Isso era na minha rotina e não tinha problema nenhum. Quando ela nasceu, eu não podia trabalhar das 8 às 8, né? Então foi um limite que veio de fora para dentro, né? A minha filha me impôs esse limite. Só que eu fui me preparando durante toda a gestação para chegar nesse momento, porque eu gosto muito de trabalhar. Então, se por culpa da minha filha eu tivesse que trabalhar, eu ia me sentir muito frustrada. Então, eu precisei parar e pensar, tá? Que tipo de psicóloga infantil eu vou ser se eu não conseguir aplicar as coisas que eu falo para os pais? Então, eu reduzi a minha carga horária. Isso pressupõe que eu tenha que dizer alguns nãos. Mas eu consegui entender assim, não, eu quero ser participativa na criação da minha filha. Eu quero continuar trabalhando porque eu gosto muito de trabalhar. Então, eu encontrei um meio termo na minha rotina para conseguir adaptar as duas coisas. O que acontece? Hoje eu não tenho sofrimento psicológico por causa da minha rotina, de como a minha rotina está estabelecida. Eu não me sinto faltando enquanto mãe e nem me sinto faltando enquanto psicóloga. Mas eu precisei reestabelecer, entender bem o que eu quero da minha vida, definir bem o que eu quero da minha vida para poder organizar a minha rotina em relação a isso. Né? Então eu termino de trabalhar mais cedo para estar com ela, para jantar, para, enfim, brincar e tudo mais. E aí eu me sinto atuante no papel de mãe. E quando ela tá na escola, eu me sinto no papel atuante enquanto psicóloga e tudo mais. Então a gente precisa definir mesmo o que a gente quer da vida, porque às vezes a gente fica nessa constante preocupação do tipo, eu tô faltando como mãe, né? Eu não tô conseguindo exercer o meu papel enquanto mãe. Bom, o que eu posso fazer então, né? Pra poder exercer melhor o meu papel enquanto mãe. Eu tenho que ter mais horas com os meus filhos, eu tenho que deixar de lado o serviço de casa para brincar especificamente com o meu filho. Então são algumas coisas muito práticas que vão dar retorno interno, retorno psicológico, retorno emocional. Quando eu consigo parar, deixar a louça lá na pia, né? E sentar e brincar com a minha filha 15 minutos, 20 minutos, eu vou já me sentir uma mãe melhor. Diferente se eu estivesse lá lavando a louça e ela brincando sozinha, no final do dia eu ia me culpar. Por que eu fiz isso, né? Então a gente precisa definir mesmo o que eu quero da minha vida, que tipo de papel eu quero ter, para poder organizar isso tudo e aí então lidar melhor com as questões emocionais que vêm com isso. Olha só. Bruna, e nessa parte, né, eu tô compartilhando a tua história, né, uma parte do que eu acho isso tão legal, né, quando a gente aprende muito com as histórias das outras pessoas. Tomar essa decisão não quer dizer que foi fácil pra ti, né? Não. Porque as pessoas às vezes acham que mas é que pra ela foi fácil. Não foi fácil, Não. né? Chegar nesse consenso, assim, porque existia um sacrifício ali. Só que em prol de uma coisa que valia além muito a de pena, um tudo- valor pra ti. Porque, Exato. além de tudo, tem a questão financeira que ela grita bastante. Grita, exato. Então não foi simples, né? Não foi uma coisa, não, eu faço assim e pronto. Porque as pessoas muitas vezes acham que tem que ser fácil decidir. E envolve, às vezes, um sacrifício. Aham. Porque aí por isso que eu tenho que saber os meus valores. O que importa na minha vida, né, Bruna? Exato. Não foi nada fácil. Até porque, por exemplo, a questão financeira grita muito, o período de licença maternidade é diferente de um profissional que trabalha com carteira assinada, assim, né? Porque, então, eu fiquei de licença maternidade 40 dias e voltei a trabalhar. Claro que muito menos horários. Mas daí o que a gente tem que fazer? Bom, acionar a rede de apoio, por exemplo, minha mãe, minha sogra, enfim, né, a avó da Elisa, que fizeram esse papel para eu poder trabalhar e também dar conta de outros valores que eu também tenho, além do valor de ser mãe, assim, né? Então não foi fácil, porque eu gosto muito de trabalhar,
né? Mas, ao mesmo tempo, eu preciso, é um outro papel que veio ali, e hoje é o papel de mãe, mas pode ser assim, olha, eu posso ter que cuidar de um irmão meu que não tá bem, por exemplo. Pode ser que eu tenha que me reinventar porque eu perdi o emprego, por exemplo, né? São outros limites que vão surgindo ao longo da vida, que a gente vai reavaliando os nossos valores. Então, nunca é fácil, sempre tem um processo de sofrimento, mas tudo vai de como eu encaro. Eu poderia estar sofrendo até hoje, 3 anos se passaram, poderia estar sofrendo até hoje. Mas quando a gente encara de frente e diz, não, esse é um problema, eu tenho que resolver esse problema, é melhor do que eu empurrar com a barriga, evitar de resolver o problema e tá todo dia me corroendo porque eu vou chegar em casa às 8 da noite, por exemplo, como era uma vez, e não ia ver minha filha porque ela dorme 8h30, por exemplo, né? Então, é uma escolha e autorresponsabilidade. E às vezes o processo vem justamente para a pessoa aprender a amadurecer. Tem muitas pessoas que são adultas, mas elas não se comportam como adultas, elas não têm a autorresponsabilidade de um adulto. Então, às vezes, é o processo de maturidade emocional, de compreender que, opa, a vida é feita de escolhas, eu não posso ter A e B ao mesmo tempo. Às vezes eu tenho que ajustar, negociar, fazer algum movimento, às vezes até algum sacrifício por um tempo, sabendo que outra coisa importa, né? Porque eu tenho clientes que elas ficam daí remoendo, né? Esses 3 anos, sofrendo todo dia, porque para que não tomar uma decisão? Só que não decidir também é decidir, né? Quando você não decide, também tá decidindo. E aí isso é complexo. Não, e essa questão de ter a noção do que cada um passa, então, vamos falar que a Bruna teve a filha, eu tenho os meus filhos, um trabalho que parou na pandemia, né? A Rosângela tem a questão da filha dela, de outras questões de casa, de espaço, trabalhar home office, né? Então, cada uma aqui tem um perfil de vida. E a gente precisa entender, então, talvez em casa, alguém que esteja nos assistindo, tem alguém enfermo em casa, né? Então, precisa prestar um auxílio, né? Em família, a gente sabe que cada um tem os seus problemas e, como é conosco, sempre o meu é o pior, né? A gente sabe que a tua dor dói, mas a minha dói mais, né? Então, a gente tem muito disso, né, que nos permeia, que a gente precisa cuidar e prestar muito essa atenção. Então, Rô, falando da rotina equilibrada, né, que é muito importante a gente ver rotina, nos colocar no nosso lugar, fazer com que doa menos. Bom, eu não gosto da palavra equilíbrio, né? Porque pra mim equilíbrio não existe, porque o equilíbrio, subentende-se que o equilíbrio seria estar tudo linear, né? E a gente não consegue colocar a mesma energia em todos os lugares. Certo. Mas ter uma rotina leve, gosto mais do leve, né? O que é isso, né? Como construir essa rotina leve? Com escolhas leves. Né? Escolhas, a escolha que a Bruna fez, a escolha que eu faço, a escolha que tu faz, de ter uma vida mais leve, né? Acordar e pensar, como que eu posso construir um dia mais leve? Pra mim, começa com escolher como eu quero viver esse dia, né? O que eu preciso ter de hábitos? Porque, gente, a rotina de uma pessoa determina o dia da pessoa. Por exemplo, eu fico assustada quando eu tenho muitas clientes com ansiedade que estão em acompanhamento, que já vem da terapia, né? Boa parte das minhas clientes faz terapia e vem já e quer fazer um processo comigo, muitas em tratamento também, e eu pergunto, tá, e a rotina? Não tem rotina. Como assim? Se você tem ansiedade, é essencial que você tenha rotina. Porque se você não tiver rotina, o remédio não funciona, a terapia não funciona, né? Por quê? Porque tu precisa ter rotina. Então, o que acaba acontecendo? O jeito que tu acorda determina teu dia. Se tu acorda atravessada, como é que você vai ter um dia bom? Você já sai de casa toda atropelada. Então, acordar de manhã, pra mim, no meu mundo, arrumar a cama é uma coisa que faz diferença, sabe? Porque quando tu volta, a nossa mente, ela grava muito as coisas, né? Como se fosse um computador que a gente vai colocando informações. Então, tu tem um quarto todo desorganizado. Tu chega em casa cansada, às vezes, tu encontra aquele lugar desorganizado. Gente, são 5 minutinhos pra arrumar a cama. Você só dá uma organizadinha, você não precisa limpar chão, nada. Arruma a sua cama. Porque quando você chega, dá aquela sensação de organização. A gente tem muito essa coisa do externo interferindo no interno. E tu começa teu dia começando uma coisa e terminando, que é uma coisa que aumenta a nossa autoconfiança. As coisas que ficam pela metade, elas geram uma falta de confiança na gente, né? Então tu arruma, tu já deixou tua roupa arrumada pra tu não vestir qualquer coisa de qualquer jeito, né?
Às vezes tem um guarda-roupa cheio de peças e não usa, por quê? Porque acorda de manhã, bate o olho e veste. A gente tem a tendência a, quando a gente vai vestir as coisas de manhã, ir pelo conforto. E às vezes você tá ali usando aquela mesma calça um monte de tempo, mas você tem mais 20 calças, sabe? Então, quando você separa, você já acorda, não precisa tomar uma decisão logo de manhã. Tomar o teu café, se você gosta, né? Ou fazer um chá, o que faz sentido pra você. Rô, deixar a roupa arrumada um dia antes. Muito obrigada, Rô. É. Porque eu sou a pessoa que abre, usa as duas mesmas calças, aí uma põe pra lavada e usa a outra. E aí Arruma. usa o mesmo casaco, sabe? Isso mudou Porque muito é a minha muito vida. trabalho pra mim. Tem Eu que ficar passei pensando. a andar mais a outra. Essa semana alguém falou assim, ai, Rô, como tu se veste bem? Eu falei, deixa eu te contar. Por que isso acontece? Mas eu adorei essa Acontece dica. Vou porque levar você pra separa a mim. roupa Obrigada. no dia anterior. Se eu acordar de manhã, eu vou botar tênis. Não vou botar uma bota de salto, entendeu? Tá então certo. tá lá separadinho, eu não tenho que pensar naquilo de manhã cedo, só acordo e visto. É imediato. Então, é isso. A gente tem mais dificuldade para decidir de manhã. Às vezes você fica estressada decidindo a roupa porque você não sabe o que vestir. Já tá lá, não tem que pensar. Olha a previsão do tempo na noite anterior e separa a roupa. Aí você tem mais capacidade de ousar, inclusive no look, né? O que acaba acontecendo? O café da manhã também faz diferença, né? Eu sempre falo o seguinte, tu acorda de manhã, aí tu vai pro teu trabalho correndo, chega lá, pega um cafezinho naquele copo de plástico, tudo isso tem a ver com o nosso merecimento, sabe? Acorda 10 minutos antes e senta. Se tu não tem o hábito de tomar um café, faz um chá, faz um suco, mas senta ali um minutinho, eu gosto muito de oração, faz uma oração, faz uma prece, faz um agradecimento pela tua vida, você tá vivo mais um dia. Começa teu dia pensando nas coisas que tu tem que fazer, né? Pra mim, a agenda funciona, não tenho, né? Minha vida funciona à base da agenda. Se tu pode pensar no que tu tem que fazer naquele dia, isso também ajuda. Aí tu não fica sofrendo por antecipação. Coloca as coisas mais difíceis na parte da manhã. Uma coisa também que mudou muito a minha vida. Porque a gente tem mais energia nas primeiras horas, né? Escolhe uma coisa que é muito legal, é a pausa criativa. A pausa criativa é um momento no teu dia que você para, 5 minutos, tá? Nada drástico, mas que tu para, tu respira, tu pensa um pouquinho em ti, né? A gente fica correndo e o feminino tem muito essa necessidade da pausa. Respira, faz o teu lanche com calma, não se atropela, né? Para um momentinho pra ti, né? Faz uma coisa boa no teu dia por você, seja um banho no final do dia, seja tu chegar em casa e colocar uma roupa confortável que tu gosta, seja ligar pra uma pessoa que tu gosta. Então são práticas, né? São escolhas no dia, são os mantras, então tem o incenso, tem as coisinhas terapêuticas, né? Que fazem diferença, fazem, por mais que tu tenha uma vida atribulada, né? É aquela questão assim, será que muda mesmo tu fazer tudo correndo? Será que precisa, né? As minhas clientes, eu tenho um combinado com as minhas clientes que elas chegam em casa e tomam um banho, né? É um dos combinados. Por quê? Porque a gente tá nessa agitação, chega em casa e continua na agitação. A tendência da gente ser mais controladora quando a gente não para ao chegar em casa, a gente sai do trabalho às vezes, tá lá tomando um monte de decisões, chega em casa e começa a tomar um monte de decisões. Para, toma teu banho, bota uma roupa diferente, e aí fala, agora eu vou começar a minha noite. Então tá, vai ter um tempo então com teus filhos, com o teu cachorro, com o teu marido. Depois você faz tudo o que você tem pra fazer. Sai daquela agitação. Então são pequenas escolhas. O que mais você coloca aí, Bruna, que é importante? Olha, principalmente se dá conta de que a rotina, de fato, assim, é muito importante. Ter rotina e ter previsibilidade do que tu vai fazer e organização do que tu vai fazer ajuda muito nessa questão de controle emocional, de regulação de raiva, principalmente. E aí influencia nos filhos, né? Que eu sempre penso nas crianças, em como a gente acaba influenciando nelas. Mas arrumar a cama, tomar café, não precisa ser igual para todo mundo, né? A gente vai identificando o que faz sentido. Mas muita gente, assim, realmente, se começa o dia acelerado, amanhã vai acelerada, à tarde vai acelerada, à noite vai acelerada, e aí dorme e começa tudo de novo. É como se o dia passasse assim, e eu não tivesse investido nada em mim. Então, todas essas coisas que tu falava são muito importantes para que a gente pare e pense um pouco. Porque uma das grandes dificuldades é a gente parar e pensar. A gente só vai agindo. E toda vez que a gente age, a gente não reflete sobre aquilo que a gente está fazendo. E isso é um risco muito grande, porque daí na fila lá do supermercado, eu xingo a pessoa porque tem fila, porque alguma coisa aconteceu antes, porque alguma coisa aconteceu em casa, só que lá na fila do supermercado eu vou brigar com alguém.
Mas não é com aquela pessoa que eu queria brigar, é comigo mesma, às vezes, de alguma coisa que eu fiz. Então, é uma cadeia, né? Um efeito dominó, assim. Se eu não fico bem, eu vou transmitindo isso para outras pessoas Então, também. imagina isso há dias, Há há uma dias. vida acontecendo, É, né? O quanto, talvez, por dentro tu esteja acelerado, preocupado. Talvez não seja, como a gente falou, os diagnósticos. uhum, Mas é aquela vivência que é pesada, que dói. Ela machuca uma vivência assim, né? e que depois, com o tempo, pode se transformar, assim, num transtorno mental, né? Então, por isso que buscar auxílio antes, quando a gente começa a identificar que alguma coisa não vai bem, é muito preventivo para que não aconteça, realmente que não se transforme num transtorno mental, que daí é algo que precisa de um tratamento, às vezes, mais prolongado e tudo mais, né? Maravilha. Meninas, continuaria falando aqui, porque eu queria mais dicas, Rô. Sabe? A Rô dizer aqui que separa a roupa roupa antes. Gente, acho que vocês vão me ver mais do que além só camiseta da Conecta e calça. A mesma, as 2, 3, ou, né, que eu vou trocando só lavando e eu vejo assim, nossa, já tá fazendo joelho essa calça, mas eu comprei esses dias, mas é que foi de tanto usar, né? Nossa, muito obrigada. Não, mas falando sério, quantas coisas que a gente precisa repensar para se tornar algo mais tranquilo, né? Então, eu gostaria de agradecê-las pela manhã de hoje ou pela noite, né, pessoal? Para quem está nos assistindo à noite, né? Um agradecimento especial e deixar aqui um espaço, Rô, considerações para o programa de hoje. Vida leve é uma construção com escolhas diárias, com pequenas escolhas. Tu não precisa de uma vida glamourosa, né? Glamour é muito pouco da vida, do relacionamento. Tu precisa viver uma vida melhor. E isso acontece no teu dia. Felicidade, gente, não é o final de semana, né? Um sinal, mais um sinal aí. Quem tá vivendo, esperando o final de semana, né? É um sinal de que precisa de ajuda. Porque, gente, não dá pra gente pensar que durante 7 dias a gente só é feliz sábado e domingo, né? Então, se durante a semana você não tá feliz, precisa entender por que tu não tá feliz, o que tá acontecendo. E não é o que você vive, é sobre como você escolhe viver as coisas, né? É sobre ser feliz apesar de. Tá certo, muito obrigada, Rô. Mais uma vez com um tema super especial. Bruna, espaço. Essa leveza, realmente, não tem como a gente não pensar que não é uma construção, é uma questão de escolha mesmo. A gente vai, com o passar dos anos, mudando e a gente precisa mudar conforme a vida vai pedindo pra gente. Se a gente se mantém na mesma forma, no mesmo jeito de funcionar a vida inteira, a chance de que a gente fique frustrado, fique entristecido é muito grande. Então, a gente precisa ficar atento ao que a vida tá pedindo da gente. E a gente exercitar essa capacidade de adaptação, de flexibilidade, porque a vida vai mudando. A gente acha que a gente tem às vezes uma ideia de que a vida ela é constante, mas na verdade ela é totalmente inconstante. Ela é feita de vários ciclos, com início, meio e fim. E quanto mais a gente aceita isso e vai se adaptando a esses ciclos que a vida nos traz, mais a gente consegue levar a vida com leveza, porque a gente interpreta a vida como algo cíclico e não como algo que tenha que ser constante e que a gente sofre por não ser. Tá certo. Muito bem, Bruna. Muito obrigada. E tudo isso que as gurias colocaram aqui, me vem muito a palavra cura, né? Porque parece que cura aqui dentro, que se torna melhor, mais leve, né? Pro dia a dia. Então, pessoal, eu gostaria que possa ter chego, sim, muitas dicas, muitos alertas para quem está em casa. Agradeço as meninas que estão aqui, agradeço a você que nos acompanhou, convido para que continue na Conecta Mais e, né, acompanhando também toda a nossa programação que está postada. Um abraço para todos e até amanhã.